SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Sejam bem-vindos ao Almanac Saúde. Hoje eu pergunto a você, como anda a sua saúde óssea? Apesar de termos 206 ossos, cada um com seu próprio nome e função, no dia a dia a gente costuma esquecer que eles existem. O nosso esqueleto é um tecido vivo, em reconstituição o tempo todo. E aí, Mari, preparada para o tema de hoje? Claro! E você em casa? Imagino que nunca tenha pensado muito sobre os seus ossos. Mas depois de conhecer uma empresa que tem um programa voltado para a saúde óssea dos seus funcionários, eu tenho certeza que a sua visão vai mudar. Concordo com você. Vamos começar a nossa jornada pelo universo dos ossos. Fêmur, fíbula, tíbia, metatarso, húmero. Esses são apenas alguns dentre as mais de 200 de ossos humanos. Hoje, o Almanac Saúde vai falar sobre saúde óssea. Com a ajuda de especialistas e a participação de trabalhadores, vamos ver que é possível prevenir problemas como osteoporose e fraturas. Para a gente começar a cuidar melhor dos nossos ossos, é importante entender como é a estrutura dessas peças essenciais do corpo humano. Ossos são as estruturas que compõem o esqueleto dos animais vertebrados, como nós. Resistentes e com aparência sólida, os ossos são formados por 50% de água, além de minerais como carbonato e fosfato de cálcio. O interior de cada osso é esponjoso e preenchido pela medula óssea. Vasos sanguíneos correm pela medula, onde são produzidos os glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias, cuja função é transportar oxigênio e uma pequena quantidade de gás carbônico pelo organismo. O médico ortopedista Marcelo Barbosa, especialista em doenças da coluna vertebral, vai conversar com a gente sobre saúde óssea. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Almanac Saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Nós temos aqui duas doenças muito comuns relacionadas aos ossos e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre cada uma delas, pode ser? Claro. Vamos lá? Vamos lá. A osteopenia. A osteopenia, na verdade, ela não é considerada uma doença. É uma condição em que a gente tem uma perda de massa óssea que ela não está implicada num risco aumentado de fraturas. Vamos à próxima? Vamos. Osteoporose. Já a osteoporose realmente é uma doença, ela necessita de um tratamento, inclusive medicamentoso, se caracteriza pela diminuição da massa óssea e aí sim com um risco aumentado de fraturas. E quais seriam os sintomas? Ela aumenta o risco de fraturas porque ela deixa o osso mais frágil. Então o paciente vai apresentar sintomas quando ele já tem essa complicação da osteoporose, que é a fratura. E quando o trabalhador percebe essas doenças, em que momento? Na osteoporose especificamente, quando ele tem uma fratura, o primeiro sintoma que ele vai apresentar é a dor. E é uma doença silenciosa. Devido a essa perda da qualidade do osso, com mínimos traumas ou até mesmo sem trauma, ele pode apresentar num movimento uma fratura na coluna vertebral principalmente. Como eu trabalhava com um idoso, eu estava colocando uma idosa na cama, aí não tive força e ela tombou, e para ela não cair no chão eu segurei de mau jeito. Tive que recorrer ao médico. Então o médico mandou fazer primeiro uma radiografia. Foi quando descobriram que eu tinha osteoporose. A princípio era terrível, não podia sentar em local nenhum, que doía demais. Para tomar banho era um sacrifício. Essa dor é inexplicável, né? Se você apertar, como eu falei ainda agora, o meu braço, além da pele ficar roxa, eu fico sentindo dor no osso. Nós ficamos todas fragilizadas, toda. Os médicos recomendam que eu tome banho de sal e tomo cálcio. O cálcio é necessário, né? Mas eu ainda cuido de mim, tomo banho sozinho, como sozinho. Eu ando, lavo alguma peça de roupa, que eu gosto disso, sabe? Gosto mesmo. Então, banho de sol
atualmente ele é extremamente importante. A famosa vitamina D, né? A famosa vitamina D. Na pele, a gente tem um derivado do colesterol, e esse derivado do colesterol, ele precisa da ação do raio solar para se transformar na vitamina D3 e ser absorvido pela pele. Além de atividades físicas também, né? Exatamente. A atividade física é um outro fator extremamente importante. O nosso corpo, ele está constantemente renovando as células. E as células ósseas também, elas seguem esse princípio. Elas estão em constante renovação. Sim. Para que as células se renovem, o corpo tem que estar em movimento, tem que estar em atividade. Então, a prática de atividade física, ela é essencial. E o ideal é que essa prática seja de 150 minutos por semana. E doutor, como que um osso se recupera de uma fratura? O principal para a recuperação do osso é a estabilização. Então, o que a gente faz para deixar o osso lá e ele não ficar mexendo? A gente imobiliza. Então, a gente pode imobilizar, né, a coluna, os membros. Sim. Então, essa imobilização, ela é fundamental para a recuperação óssea. Existem fases de recuperação óssea. Então, a gente tem inicialmente uma fase, que é aquela fase de formação de um hematoma. Essa formação aí dura de 1 a 7 dias. Depois a gente tem uma fase, que é uma fase em que vai se criando aquele calo ósseo. Essa fase ela é dividida em 2 fases, que seria um calo mole, e depois é formado um calo mais duro. Sim. E aí a gente tem uma terceira fase, que é uma fase de remodelação daquele osso. Nessa fase, o osso praticamente já tem a mesma resistência de antes. Então, a duração dessas fases, ela varia um pouco com o tipo de osso acometido, mas em média, ela dura ali em torno de 3 a 6 meses. E depois que se tira o gesso, existe alguma mudança, por exemplo, na perna ou no braço, de um braço para o outro? É necessário fazer uma fisioterapia? Sem dúvida, esse cuidado ele é fundamental. Primeiro, porque a gente imobiliza as articulações. As articulações, elas não suportam ali muito tempo de mobilização. Então, se a articulação ela é imobilizada por muito tempo, ela pode desenvolver uma rigidez. Após a retirada do gesso, deve-se iniciar um tratamento fisioterápico imediato. Para quê? Para a gente recuperar aquela massa muscular que foi perdida e recuperar a amplitude de movimento articular. E doutor, e com relação àquelas atividades em que a pessoa precisa pegar um objeto ou alguma coisa pesada, ou não necessariamente pesada, né? Precisa se abaixar, qual seria a postura correta? Então, o mais importante é a gente concentrar a força no lugar certo. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou concentrar a força e o estresse na musculatura da coxa. Então, no momento que eu agacho, eu devo flexionar os joelhos, mantendo o tronco ereto. Então, eu agacho e aí eu pego o objeto, eu ergo o objeto com o tronco ereto, concentrando o estresse na região da coxa, que é a região que a gente tem a musculatura forte. Sim. E poupa a coluna. O senhor teria alguma dica para aquelas pessoas que também trabalham em pé por muito tempo ou sentada por muito tempo? Esses trabalhadores, eles têm realmente um risco maior de estresse na coluna vertebral, particularmente nos discos intervertebrais. Eles estão ali predispostos à famosa hérnia de disco. Então, a recomendação para eles é essa mudança de postura, a princípio ali a cada hora. Isso vai realmente prevenir lesões mais graves na coluna. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Almanac Saúde, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e quero lembrar a todos que a prevenção é o melhor remédio e precisamos dedicar tempo para cuidar da nossa saúde. É verdade. E é aquele clichê, né? É melhor prevenir do que remediar, né? É verdade. Marco, nós estamos aqui na sede da ThyssenKrupp em Guaíba. Exato, a gente está na nossa única fábrica no Brasil, instalada aqui na cidade de Guaíba, onde a gente fabrica elevadores para o mercado nacional e também para o mercado de exportação. A
A gente exporta basicamente para toda a América Latina. E por que a ThyssenKrupp resolveu investir num programa de promoção à saúde dos funcionários? Bom, o grupo ThyssenKrupp, não só no Brasil, mas no mundo, adota o discurso de segurança e saúde em primeiro lugar. Então, para que não fique apenas no discurso, a gente precisa mostrar para o nosso colaborador ações concretas, né, para que eles sintam esse discurso acontecer na prática. E o reflexo disso também é a qualidade do ambiente de trabalho, né? A qualidade de vida do próprio funcionário. Com certeza, o ambiente está intrínseco com a nossa qualidade do produto. A gente entende que para que os níveis de serviço estejam bem prestados, o nosso colaborador precisa de um ambiente saudável e seguro para poder desempenhar, conforme a gente espera, suas atividades no dia a dia. Como que a Thyssen cuida da saúde dos seus colaboradores? Bom, nós temos o Departamento de Saúde Ocupacional, né? Aqui nós temos esse ambulatório de saúde, onde nós temos uma equipe multidisciplinar. Todos os profissionais são terceirizados pelo Hospital Moinhos de Vento. E nós temos um programa que é o Movimente-se para uma Vida Melhor. Esse programa ele foi lançado em julho desse ano, né? E ele é um programa bem amplo de saúde. Então, a ideia é fazer prevenção e promoção de saúde aqui dentro para os colaboradores. O Adriel é um dos beneficiados do programa aqui dentro da empresa, não é, Adriel? Isso mesmo. Qual a sua função? Sou operador de guilhotinas. O operador de guilhotinas faz o quê? Praticamente é o primeiro processo da montagem do elevador, né? É onde começa o corte das peças. Como é que é o seu caso? Conta pra gente. Sim, eu estava trabalhando normalmente, né? E do nada travou minhas costas. Senti muita dor. Vim no ambulatório, eles me atenderam aqui, me deram medicação, tudo. Onde foi constatado uma fratura e um deslizamento da vértebra. E como está sendo o seu tratamento? Quando eu comecei ele, era horrível. As dores eram muito fortes, coisa, e já com o tempo, faz quase 6 meses do tratamento, já teve uma evolução boa no meu quadro. Estou começando a praticar exercícios de novo, que é uma coisa que eu tinha parado há um tempo. Estou começando a fazer caminhada, corrida, jogar uma bolinha, que é normal, né? O colaborador ele é avaliado, é determinado, daí então qual conduta vai ser tomada. Se ele permanece aqui, vai realizar o atendimento fisioterapêutico ou é tomada alguma conduta em orientação, não somente na atividade de serviço, mas sim a prática de atividade física, a cuidados de alimentação, então encaminhamento para uma nutricionista. Nós fazemos um controle permanente de queixas que aparecem aqui no ambulatório, através das consultas, através dos exames periódicos, atestados, afastamentos ao INSS. Então, nós identificamos que a principal causa é em função de lesões osteomusculares. Do tipo? Nós temos alguns casos de tendinites, bursites, problemas de hérnias de disco. A gente estava falando também que essas lesões osteomusculares, elas têm um fundo de hereditariedade, né? Sim, principalmente as hérnias de disco, né? Então, a gente sabe que existe uma predisposição genética. Então, nós temos colaboradores aqui que são administrativos que também podem ter uma hérnia de disco. Tu vai fazer, se não tem um plano de saúde, se não tem um incentivo de uma empresa assim, tu vai demorar muito fazer o tratamento. E a tendência do teu problema cada vez é agravar mais. E aqui está facilitando muito por causa disso aí. Dentro do ambiente de trabalho, está sendo ótimo para mim. Nós temos uma parceria com os vigilantes do peso, nós já estamos na 2ª turma que está fazendo acompanhamento aqui dentro da empresa. São reuniões semanais que duram 3 meses cada grupo. Então, a maioria dos funcionários são funcionários obesos e que fazem esse acompanhamento. Já tivemos, assim, funcionários com uma redução importante de peso. E isso aliado às outras ações de incentivo à atividade física, a gente está verificando um bom resultado, né? Uma diminuição de absenteísmo, satisfação, saúde e qualidade de vida aqui dos nossos funcionários. O colaborador aceitou de forma completa o programa. Então, a gente está muito satisfeito com os resultados obtidos até então. Caiu o absenteísmo. Com certeza. Subiu a produtividade. Com certeza. Nosso absenteísmo hoje é de menos de 2% por mês. Então, é um índice bem satisfatório para uma empresa, uma fábrica multinacional com um nível de serviço e de produto tão complexo e variado como o nosso. Até esse momento já passaram mais de 100 funcionários aqui pelo nosso programa de fisioterapia. Atualmente nós temos 16 pessoas que estão em atendimento e a média de sessões para cada colaborador tem ficado em torno de 20 sessões. Então, basicamente, passa por aí todo o nosso investimento no programa de promoção à saúde.
centro de recuperação para fisioterapia, entretenimento durante o expediente de trabalho, enfim, tudo para tentar prover aos nossos colaboradores um pouco mais de bem-estar durante o trabalho. O pico da produção de massa óssea acontece lá pelos 30 a 40 anos. A partir daí, começa a diminuir aos poucos. Vamos ver agora o que o quadro Pílula da Saúde tem a falar sobre os ossos das mulheres na terceira idade. As mulheres, principalmente na terceira idade, devem ter cuidado redobrado com a saúde óssea. Na pós-menopausa, alguns hormônios femininos que ajudam a fixar o cálcio deixam de ser produzidos. A falta desse mineral acaba enfraquecendo o esqueleto, o que pode levar a problemas como osteopenia e osteoporose. Nesse período da vida, é importante o acompanhamento no ginecologista para avaliar a necessidade de reposição hormonal. Já está mais do que comprovado que cuidar da saúde óssea não é frescura, tanto para os homens quanto para as mulheres. Vamos continuar debatendo o assunto nas ruas. Será que o pessoal tem noção da importância do nosso esqueleto? Nada melhor do que as atividades físicas para fortalecer os ossos. Hoje, a Blitz da Saúde vai a uma academia de escalada. A reumatologista Eliana Teles falou sobre os benefícios desse esporte radical. Escalada faz bem para os ossos, doutora? Faz, com certeza, porque vai promover um fortalecimento muscular, também treina equilíbrio, né, que com certeza é importante para vocês, e assim, isso tem tudo a ver com a saúde dos ossos. Tanto das articulações quanto dos ossos, você sabia disso? Sim, por usar muitos dedos, muito joelho, trabalhar realmente esse nosso equilíbrio, muita força. O que eu poderia fazer que poderia me ajudar na escalada, no lance das articulações? Bom, para prevenir problemas articulares, fazer atividade física é uma coisa que você já está fazendo. Então tem que praticar o equilíbrio e tem que fazer musculação para poder ficar com os músculos fortes também, para fortalecer a musculatura e aí ter aquela proteção articular também, que é fundamental. Quando eu tenho um osso frágil, eu tenho uma musculatura forte, essa musculatura ela vai proteger o osso. E aí também eu tenho o fortalecimento muscular, que ajuda a estar segurando o osso, né? Ele protege o osso. Todos aqueles exercícios que eu tenho de impacto, né, no solo, como dança, subir e descer escada, como caminhada, tudo isso ajuda na absorção de cálcio dentro do osso. Então tem que fortalecer bem a musculatura, né? Além disso, fazer alongamentos também. Eles alongam as fibras musculares, certo? Porque eu dei muita carga para elas. Então eu preciso depois alongar essas fibras para tirar um pouco dessa carga. Existem também algumas técnicas que a gente usa, né, para que a pessoa ela mantenha uma postura adequada durante o trabalho. Quando a gente fica muito tempo sentada, a gente vai cansando. Então a musculatura cansa e a gente vai fazendo aquela sensação de flexão do tronco, que a gente chama de cifose, né? E aí o que a gente faz? Sempre tem que observar isso, vai o máximo de extensão para trás e depois você libera um pouco, 10%, que a gente chama de 10%. Isso aqui é a postura ideal. Quadril, joelho e tornozelo próximo a 90 graus. A gente tem que observar também a altura dos ombros, a altura do cotovelo. O cotovelo ele tem que estar também próximo a 90 graus. O punho, para quem trabalha com computação, né, isso é importante, ele não pode estar nem muito estendido, nem muito fletido, tem que estar em posição neutra. A gente mexe muito com o celular ou até mesmo com o notebook, a gente tem esse costume de projetar a cabeça para frente. E isso causa cefaleia, que são as dores de cabeça, né? Isso pode causar dor até mesmo nos ouvidos. O importante é que a gente traga o pescoço para trás, né, para alinhar bem esse pescoço com o resto de toda a coluna. Para o trabalhador que trabalha em pé, é interessante que posicione uma perna à frente da outra, flexione um pouco os joelhos, ou seja, dobre um pouquinho os joelhos, para poder ter um melhor equilíbrio da postura. Encaixe o quadril, que a gente tem um costume de empinar, né, o quadril, então a gente encaixa o quadril e projeta um pouco a coluna para frente, um pouco só, que é para a gente poder alinhar e ter todas as curvaturas fisiológicas do corpo.
Qual profissional cuida dos ossos? O endocrinologista, o ortopedista, o reumatologista ou todas as alternativas? O reumatologista? Tcharam! Todas as alternativas. Também. E o que cada um faz, então, em relação aos ossos? Então, o endócrino, quando tem um desequilíbrio hormonal, é o endócrino que vai cuidar. Agora, quando tem fratura, quando tem necessidade de operação e tal, quem resolve é o ortopedista, porque a gente é clínico, né? E aí depois, para recuperação, aí entra o reumatologista. Isso, o reumatologista faz o tratamento das doenças, né, ósseas, né? Entre elas, a mais importante, a mais prevalente é a osteoporose. Quando que começa essa desmineralização do osso? Normalmente por volta dos 40 em diante. E na mulher, depois da menopausa, é que isso piora mesmo. Também tem gente mais jovem que tem osteoporose, né? Tem. Aí, nesse caso, deve ser relacionado com alguma outra doença, porque não é o comum. O comum é a partir da menopausa ou então acima dos 70 anos, que seria a osteoporose senil. E quando você já está num quadro de osteoporose, de degeneração, a alimentação ela passa a ser também para suprir aquelas necessidades que você tem a mais, né? Por nós estarmos envelhecendo. Então, no caso da osteoporose, o que a gente pode fazer? Musculação, pilates, atividade física que ganhe massa muscular mesmo, porque aí vai estimular também o osso. Além disso, a alimentação fundamental, então a gente tem que manter um consumo de cálcio. Além disso, vitamina D, porque ela ajuda a absorção do cálcio, né, no nosso intestino. Fundamental essas três coisas. Fazer atividade física, pegar sol, se alimentar bem. Além de uma boa alimentação e de exercícios físicos que fortalecem a musculatura, ter uma boa noite de sono com qualidade é essencial para manter a saúde dos ossos. Nosso corpo tem um ritmo próprio, chamado ciclo circadiano, que regula as atividades físicas e psicológicas em um período de 24 horas, ajusta nosso relógio biológico e determina funções como digestão, renovação celular, apetite e temperatura corporal. Fatores externos como as marés, fases da lua e até correntes marítimas podem exercer uma influência sobre nosso ciclo circadiano. Espero que você em casa também tenha acertado e tenha aprendido bastante coisa hoje com a Blitz da Saúde. E até a próxima. Já que falamos tanto no tal do cálcio, que tal irmos um pouco mais a fundo nos alimentos que são ricos nessa substância? Isso a gente vê agora no quadro Prescrição do Chefe. Repleto de cálcio, o leite é uma grande arma para o fortalecimento do esqueleto. Também vale investir no consumo de sardinha, com altas doses de cálcio e de vitamina D, e em vegetais com benefícios semelhantes, principalmente os verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre. Salmão, nozes, castanhas e tomate também são excelentes nessa luta pela saúde, oferecendo, além de vitamina D e cálcio, ômega 3 e outras vitaminas. E uma dica final bem importante. O consumo de sal pode ser um gatilho para a perda de cálcio nos ossos, e a linhaça pode ajudar os nossos rins a removerem o excesso de sódio no organismo. No Almanac Saúde de hoje, vimos como é importante conhecer melhor a nossa estrutura óssea e ver como prevenir doenças e fraturas. A estrutura óssea é a base do nosso corpo. As informações que vimos hoje são importantíssimas para manter a nossa saúde firme. E é com a sensação de muito aprendizado que chegamos ao fim de mais um programa. Até o próximo Almanac Saúde. Tchau, tchau, pessoal! Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.